Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Para você que me conhece, né? Para você que não me conhece, Pastor Ivanilton. Para você que já me conhece, estamos aqui, né, para mais um vídeo, mais uma pregação, a palavra de Deus ao nosso coração. Dessa vez, nós vamos falar a respeito de um homem insistente naquilo que ele queria. Cria em Jesus, sabia que ele podia fazer e, portanto, não se deixou levar pelas vozes da multidão, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Então deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Nos próximos vídeos eu vou estar orando por você, no nome de Jesus. Mas nós vamos agora para a palavra de Deus. Está no livro de Marcos, né? Evangelho segundo Marcos, no capítulo, a partir do capítulo 10, no versículo 46. Fala do cego Bartimeu. Tenho certeza que você já conhece esse texto, já sabe, né, mais ou menos o que é que ele diz. E nós vamos para a mensagem agora. Diz assim no capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então nós vemos aqui nesse texto que o cego, ele começa a clamar a Jesus: tem misericórdia de mim. Porque certamente alguém já tinha ouvido falar, aliás, já tinham falado a respeito da fama de Jesus, e ele sabia que Jesus podia tirar ele daquela situação. Ele era cego. Nós sabemos que para a medicina muitas vezes a cegueira é irreversível, mas aquele homem cria tanto em Jesus que ele não deixou de clamar a ele. Clamou com toda a sua fé e infelizmente não contou com a bondade das pessoas que estavam ali andando junto com Jesus. Não contou com o incentivo das pessoas que estavam andando com Jesus. Nós precisamos entender com esta mensagem que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada de fé, nós não iremos ouvir muitas vezes palavras que nos animem, palavras que nos ponham para cima, que nos ajudem a ir ao encontro do Senhor. Muitas vezes no momento da adversidade, nós esperamos encontrar pessoas que nos incentivem, que falem: vai dar tudo certo, olha, continua nessa fé, que vai dar tudo certo, né? Infelizmente, nem sempre nós podemos dizer que é sempre que nós iremos encontrar ânimo, né? Incentivo para que a gente continue. Só que esse homem aqui, o Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas ele enxergava muito bem espiritualmente. Sabia que Jesus é misericordioso, que podia socorrê-lo, que podia estender a sua mão sobre a vida dele e curá-lo. E ele não deixou, ele não parou, enquanto Jesus não parou para olhar, para respondê-lo. Nós aprendemos com esta mensagem que não importa se é a primeira vez que nós clamamos, se é a segunda, se é a terceira, ou se tem pessoas nos incentivando, dizendo que vai dar certo ou dizendo que vai dar errado. A nossa fé, ela não pode se basear de acordo com o que as outras pessoas dizem, né? Porque muitas vezes a gente vai se deixar levar pela crítica, pelo desânimo. Nós somos seres humanos. E às vezes, quando não ouvimos o que queremos, às vezes desanimamos. Então esse homem aqui, ele não parou para observar o que os outros diziam, mas ele continuava na fé, porque cria que Jesus era capaz de fazer um milagre na vida dele. Veja o que diz aqui no versículo abaixo. Ó.
e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai observar que as pessoas estavam dizendo para ele se calar, porque aparentemente ele estava atrapalhando a passagem de Jesus, ele estava atrapalhando o cortejo, ele estava atrapalhando ali aquela multidão que estava andando com Jesus. No entender das pessoas, Jesus não estava se agradando do clamor daquele cego. É o que muitas vezes as pessoas pensam quando elas clamam pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não tem respostas dos seus clamores. Elas pensam o seguinte: será que Deus, Ele não está me respondendo, é porque Ele não quer me fazer algo na minha vida? Enfim, será que não é da vontade de Deus que eu seja curado, que eu seja abençoado? A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus, Ele não procura o nosso pior, o nosso sofrimento, a nossa dor. Não. Deus, Ele quer nos ver felizes e abençoados. Claro, debaixo da vontade dEle, fazendo a vontade dEle. Colocando em primeiro lugar, obviamente, o reino dos céus, a sua justiça. Mas Deus, Ele quer que você seja feliz nessa terra. Obviamente que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E é verdade. Você que me assiste nesse momento pode ter certeza, eu não preciso nem te perguntar, mas você sabe que não é porque você é cristão, crê em Deus, que você sempre está vivendo momentos bons na sua vida. Muitas vezes você atravessa momentos difíceis na sua vida, e isso não é porque você não crê em Deus, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse cego aqui, ele ficou surdo para as vozes que diziam: olha, se cala. Como se quisessem dizer para ele: se Jesus quisesse te curar, Ele já teria te curado. Se Jesus quisesse parar para te socorrer, Ele já teria parado para te socorrer. Então se cala, porque se Ele não parou até agora, Ele não vai parar. Se Ele não te respondeu até agora, Ele não vai te responder. Veja que isso não era verdade. Jesus queria sim fazer o milagre na vida daquele homem, mas o que Jesus queria provar e mostrar para aquelas pessoas é que é muito importante que nós venhamos crer, insistir no que cremos. Que a nossa fé não seja baseada no que as pessoas dizem, mas que venhamos ter uma fé convicta, que venhamos crer de verdade, de fato e de verdade, que Ele é poderoso para nos responder, ainda que Ele não responda na primeira vez, não responda na segunda, mas Ele é fiel para nos abençoar, porque Ele nos ensinou na sua palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Então Jesus, Ele não é contra você pedir, Ele não é contra você orar, pedindo socorro na sua vida. Não, pelo contrário. Então, Jesus, Ele parou para aquele homem. E olha só no versículo 49, o que é que a Bíblia diz, o que foi que aconteceu com aquele cego. Versículo abaixo diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Presta atenção que os mesmos que falaram para ele se calar, quando Jesus parou para ouvir, para perguntar para ele o que ele queria, foram os mesmos que disseram: tem de bom ânimo, né? Foram os mesmos que disseram: se cala. Os mesmos. Veja que agora o discurso mudou, né? Veja que agora
Eles estavam convictos de que Jesus queria fazer um milagre na vida dele. Então, não espere, meu irmão, minha irmã, ouvir das pessoas incentivos para você começar a crer no que você espera. Ainda que digam que não há jeito, que não há solução, creia. A fé que Deus colocou no seu coração, Deus não colocou à toa. Deus não colocou à toa aquela fé no coração daquele Bartimeu, daquele cego. Jesus colocou aquela fé no coração dele porque sabia que ele iria precisar usar aquela fé, porque muitas pessoas iriam dizer para ele que era melhor ele se calar. Então talvez você tenha uma fé no seu coração capaz de mover montanhas. E quando você compartilha com as pessoas o que você crê, muitas vezes as pessoas dizem, não tem jeito não, esse problema não tem jeito não, melhor você desistir. Fulano tentou, não conseguiu. Ciclano tentou, não conseguiu. Olha, eu acho bom você entrar na realidade, né? Eu acho bom você encarar a realidade e aceitar. Só que não é bem isso que Jesus espera de nós. Não é bem isso que Ele espera de mim, de você. Jesus espera que venhamos crer. Crer no Evangelho, crer na Palavra, crer que Ele pode fazer coisas grandiosas sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não se preocupe com o que os outros dizem. Então, para concluir o texto, diz assim no versículo 50, diz assim, no versículo 50. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Eu não sei se eu pulei um texto aqui, eu vou... Isso, é isso mesmo. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51, abaixo diz. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Eu vou ter que voltar esse texto aqui, porque isso aqui é muito forte. É muito forte mesmo. Muito forte, porque... será que Jesus não sabia que aquele cego era cego que queria enxergar? É óbvio que ele sabia. É lógico que Jesus sabia. Jesus chegou para ele e perguntou, o que é que você quer que eu faça? Eu imagino que Jesus quis ter o prazer de ouvir aquele homem dizer, eu quero enxergar, quero voltar a ver, eu creio que o Senhor pode me curar. O que queres que eu te faça? Imagina Jesus perguntando isso para você. Você que está precisando agora de uma bênção, de um milagre. Você que está talvez no hospital, recebeu o diagnóstico de um médico, um exame, né? Diagnosticou um problema. Você que tem um sonho. Você que luta contra uma depressão, uma ansiedade. Você que procura a libertação dos seus filhos que estão nas drogas, andando com más companhias. Qual será que seria a resposta que você daria para Jesus quando ele te perguntasse? É lógico que Jesus já sabia o que aquele homem precisava. É óbvio. É óbvio. Só que Jesus queria ouvir da boca dele, né? Jesus queria ouvir ele dizer, eu quero que o Senhor me cure, preciso que o Senhor me cure. Olha a resposta do cego. Deixa eu voltar aqui. Olha a resposta dele, ele diz, Mestre, que eu torne a ver.
que eu acho interessante aqui é que esse homem não era cego de nascença, ele era cego por alguma ocasião, ficou cego. Jesus falou para ele: o que é que você quer? Eu quero voltar a ver. E aquelas pessoas que estavam dizendo que Jesus não queria, que era melhor ele se calar, que Jesus, pensavam que Jesus estava ignorando aquele cego. Jesus não ignora as suas orações. Jesus não ignora o que você fala com Ele. Sabe aqueles momentos que você fala no quarto, portas trancadas, com sussurros? Jesus sabe o que é que você está pedindo para Ele. Mais uma vez Ele perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E ele diz, olha a resposta de Jesus, para quem achou que ele não queria curar aquele cego. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Isso é o que eu acho mais lindo dessa mensagem. A Bíblia diz que esse homem, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Eu acho interessante que Jesus fez questão de exaltar a fé daquele homem, porque muita gente teria desistido antes de Jesus parar para perguntar: o que é que você quer que eu te faça? Quantas pessoas não já pararam e desistiram porque pararam para ouvir pessoas dizendo: não vai dar certo. Ouça o que Deus está falando no seu coração nesta mensagem. Não significa que porque Ele não respondeu de primeiro, Ele não vai responder você. Não significa. Imagina aquele cego olhando e pensando: rapaz, valeu a pena. Valeu muito a pena eu ter insistido. Valeu muito a pena eu não ter dado ouvidos para estes que falaram que eu não ia alcançar, que eu não ia receber, que eu não seria abençoado, que eu ia ficar pro resto da vida cego. Valeu muito a pena porque estou ouvindo Jesus dizer para mim: a minha fé me salvou. Quer dizer, se eu não tivesse crido nele, eu estava cego até agora. Se eu tivesse parado para ouvir o que os outros estavam dizendo, eu estava cego até agora. Mas a minha fé me salvou. Meu Jesus disse que foi a minha fé que me salvou. Guarde essa palavra no seu coração, porque Deus, Ele quer aumentar a tua fé. Deus, Ele quer honrar a tua fé. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Se você assistiu até aqui, escreva aí embaixo: a minha fé me salvará. Aproveite e bota o seu nome aí, que eu vou estar orando por você no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar a Deus a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, o Senhor que criou os céus e a terra, nos formou no ventre da nossa mãe, o Senhor que conhece as nossas dores, o Senhor, meu Pai, que sabe, muitas vezes, meu Pai, quando ouvimos vozes, palavras que tentam nos calar, que tentam tirar nossa fé, a nossa esperança. De repente eu estou orando por alguém, meu Deus, agora que já ouviu muitas pessoas dizer que o Senhor não queria fazer na vida dela isso, que o Senhor não queria libertá-la. De repente, meu Senhor, eu estou falando com alguém, meu Deus, eu estou orando por alguém que já bateu em tantas portas. De repente, Senhor, eu estou falando com alguém aqui que
está desesperançado. De repente, meu Deus, eu estou orando por alguém que já ouviu de muitos: se cala, não vai adiantar. De repente, meu Deus, eu estou orando por alguém, meu Deus, agora que recebeu uma má notícia, que está atravessando uma dificuldade tão grande na sua vida. E muitas pessoas, meu Pai, acabam desmotivando ela com palavras duras. Senhor, cego Bartimeu, Senhor, ele não escutou a voz das pessoas, porque ele estava focado, meu Deus, em chamar a tua atenção. Então, meu Deus, eu oro por esta pessoa, meu Pai, também, que nesse momento ela chama a tua atenção pela sua fé, Senhor. E que, meu Deus, crê que um dia o Senhor vai se apresentar a ela e dizer: o que queres que eu te faça? Pessoas, meu Pai, que já estão cansadas de ouvir, meu Pai, palavras de derrota, de desânimo, como se o Senhor não pudesse fazer nada por ela. Como se fosse, Senhor, da tua vontade que ela permanecesse nessa situação. Eu profetizo, Pai, na vida desta pessoa, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor vai trazer, meu Pai, dias aonde, meu Deus, ela vai ouvir do Senhor: a tua fé te salvou. E ela, meu Pai, vai agradecer, meu Deus, por não ter desistido, em nome de Jesus. Então, meu Deus, faça com que esta pessoa, meu Pai, venha sair do acomodismo da situação em que se encontra, meu Pai. Tira ela dessa situação, meu Pai, faz a tua obra, visita as famílias. De repente, esta pessoa ora por um familiar, já tem tanto tempo orando. A mãe que já tem tanto tempo orando pelo seu filho, a esposa que já tem tanto tempo orando pelo marido. Meu Deus, sonhos que já fazem anos que esta pessoa tem orado por eles. Mas em nome de Jesus, meu Pai, vai chegar o dia que esta pessoa vai glorificar o teu nome através desse testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, onde tiver alguém doente, agora cura, Senhor. Visita os hospitais, faz a tua obra. Assim eu creio e profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é um inscrito desse canal, se você, porventura, conhecer esse canal agora, se inscreva nesse canal e receba orações edificantes à tua vida e à tua fé. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um abraço.